Pronto, pessoal, gravando. Boa noite a todos. Essa aula é referente ao referencial teórico, né, do projeto de pesquisa. Já para alguns, já corrigi as atividades, na maioria de vocês já corrigi alguns e coloquei lá as respostas lá na plataforma. Quem puder pode ir lá e verificar as respostas, viu? Alguns eu coloquei o ok, tudo beleza, né? O trabalho está bom, e mais outros coloquei as observações. Quero que refaça algumas coisas, quero que acrescente. E vamos lá, alguns recados. Na plataforma eu pedi para cada um colocar cada elemento no seu lugar, né? Que seria melhor para correção. E tem alguns que mandaram, né, o trabalho e não colocaram todos os elementos. Eu sei que teve alguns que mandaram o trabalho completo já, até os objetivos, e não colocaram todos os elementos. Quais são os elementos? Tem que ter o problema. Tem que ter o problema da pesquisa. Sem o problema, não tem pesquisa. O problema é a pergunta central da pesquisa. Tem gente que não colocou. Não sei. Então, o problema é ele tem que ter o projeto, o questionamento. E eu dei algumas dicas para quem colocou o questionamento. O problema, eu expliquei de forma mais simples na aula posterior, para ter um entendimento melhor do que o problema. Mas o problema ele pode ser mais de uma pergunta. Dependendo dos temas, pode ser 3, 4 perguntas que você queira responder, de acordo com o seu tema, né? E outra coisa, não fuja do tema. O seu tema é o problema tem que ser baseado no tema. Não fuja do tema. Tá certo? E outra coisa, o problema, ele pode ser, não, ele deve ser uma pergunta contextualizada. Eu falei que é uma pergunta para ter um entendimento, mas você pode contextualizar a sua pergunta. Por exemplo, numa prova discursiva de hoje em dia, já não, os professores não fazem perguntas secas, né? Eles fazem uma contextualização e jogam a pergunta. Dessa forma que é o problema. Tá certo? Aí eu peço para vocês fazerem na versão final do projeto. Quem puder, porque é melhor, né? Como eu falei, esse trabalho será a monografia futuramente. Então, faça bem feito o projeto. Quem fizer bem feito o projeto terá a monografia bem estruturada. Tem que ter as hipóteses. Se a pergunta o problema é a pergunta, tem que ser a resposta do problema, não inventar uma resposta do nada, do problema. A justificativa, tem gente que fez justificativa mínima, 2 linhas, 1 linha, não. A justificativa é uma das partes mais importantes também da introdução, né, do conjunto de introdução, né? E ele deve ser um parágrafo bem feito, 2 parágrafos, tá certo? Então, e melhorada. Eu peço que vocês, quando terminarem de fazer a digitação, ou copiar no seu caderno, faça a leitura do que você escreveu, para ver se tem sentido. Alguns escreveram, às vezes não tem sentido. Leia novamente. Veja se você entende. Se você tiver dificuldade de entender, imagine quem for ler o seu trabalho. Então, faça uma justificativa que tenha um sentido, baseado na importância. Também tem gente confundindo. A justificativa é a importância da sua pesquisa, a relevância da sua pesquisa, o que te fez fazer essa pesquisa, né? Por que ela é importante para a pedagogia, para a sociedade.
né, para a ciência em si. Né? Os objetivos. Muita gente tem uns objetivos muito bem feitos, gostei bastante. Mas tem alguns que esqueceram objetivos específicos, tem que ter os objetivos específicos. Teve alguns que colocaram verbos de intervenção, né, como conscientizar. Conscientizar as pessoas de fazerem isso. Né? Como não tem como, esse objetivo aí não é muito bom, porque como é que você vai fazer isso? Só se você explicar para mim como é que você vai conscientizar essas pessoas. É um verbo muito difícil de fazer. Os verbos que eu coloquei é mais fácil de analisar, verificar, observar, são verbos de investigação. Então, faça com esses verbos assim. Tá certo? E agora, nós vamos para o referencial teórico. Bastante atenção. Vou mostrar bem aqui no trabalho onde fica. E esse é o modelo aqui. Esse modelo será a versão final. Né? A capa, contracapa, sumário, né? A parte da introdução, com a justificativa, os objetivos. Né? Objetivo geral, objetivo específico. Tem que ser pelo menos 3. E aqui na parte 4 é o referencial teórico em si. Tá certo? O referencial teórico, como eu falei, é uma das partes mais complicadas do trabalho. Por quê? Vou mostrar aqui agora um pequeno slide aqui falando sobre o referencial teórico, o conceito dele. O referencial teórico, conceito, né? Também chamado de revisão de literatura. Né? Quando eu indiquei para vocês fazerem pesquisa nos trabalhos já feitos, né? Pelo Google ou pelo Google Acadêmico, vai aparecer vários trabalhos parecidos com o de vocês. Vocês podem, sim, pesquisar trabalhos, vocês devem, mas cuidado para não copiar. Cuidado para não ter plágio, que eu mando novamente. Eu vou explicar aqui como se livrar do plágio. Então, em alguns trabalhos tem revisão de literatura. Então, é naquela parte que vai ter os autores que complementam aquele trabalho. O embasamento teórico, né, o que já foi encontrado até o momento. Como eu falei, tudo que vocês irão pesquisar, alguém já pesquisou. Então, tudo que é encontrado de útil, de outros autores que embasam o seu trabalho. O referencial teórico ele tem que ter citações direta e indireta. Eu já explicar como são feitos. Que justifique o tema elaborado. Então, teve aluno que pergunta para mim às vezes, professor, eu tenho que fazer citações, tenho que citar autores? Tem que citar autores. É um trabalho científico e você tem que dar um embasamento, né? Para dizer que não é só você que está falando aquilo, né? Mas outros autores tiveram a mesma ideia, têm o mesmo conceito que vocês. Então, primeiramente, tem que ter a seleção do tema. Então, sem o tema, não tem como construir o trabalho. Né? Então, a partir do tema, tem a busca da literatura, a literatura aqui, pesquisa direcionada. Então, o seu tema ele vai te dar uma direção aqui o que você vai pesquisar. Você vai fazer uma exclusão do desnecessário. Então, você separa os trabalhos ou artigos ou monografias que são parecidas com o de vocês, e a partir disso você faz a seleção. Qual é o trabalho mais importante que dá para você aproveitar mais coisas para o seu tema e aqueles que são desnecessários? Escrever com palavras próprias, segundo os autores. Então, é isso que deve ser feito. Né?
Se fosse só copiar e colar no seu trabalho, era muito fácil fazer um trabalho desse. Mas é um trabalho autônomo, é um trabalho seu. Tá certo? Então, faça com as suas palavras, mas com a ajuda de outros autores. Então, em artigos científicos de experimento, artigos originais, os autores usam a seção introdução para colocar o que a literatura expõe sobre o assunto. Mas no nosso caso, o projeto tem uma seção separada. A introdução introduz o projeto e o referencial teórico ele vai falar da literatura do seu assunto. Que literatura? São os autores, né? Que vão te dar embasamento do que você fala. Então, para eu saber se, vamos dizer assim, a importância do lúdico, a importância da brincadeira dentro da escola, eu tenho que ter autores nessa temática, né, de lúdico, de brincar, para confirmar o que eu estou falando. A introdução significa que o tema deve ser apresentado para o leitor. É por isso que eu falei para vocês apresentarem, ter uma seçãozinha, um parágrafo na introdução, né, para você apresentar o seu tema. Apresente seu tema de forma clara, do que se trata. Um exemplo. Eu quero colocar, vamos dizer que eu estou trabalhando saúde na educação, por exemplo. Vamos dizer que eu quero colocar o conceito, né, de saúde no meu referencial teórico. Conceito de saúde. Então, eu vou inventar o conceito? Não, eu não posso inventar, tirar do nada. Eu acho que saúde é isso. Não. Eu vou na literatura, né, nos autores, e ver como os autores já definiram este termo, para me dar embasamento, para me dar confiança do que eu estou falando. Então, você tem que, não pode inventar do nada. Saúde. Então, aqui é um exemplo de citação indireta. Então, ele pegou o conceito de saúde, é o completo bem-estar físico, social e mental de um indivíduo. Quem foi que falou? Fui eu? Não, foi a Organização Mundial da Saúde, 1948. Então, isso te dá respaldo na sua pesquisa. Que o conceito de saúde não foi dito por mim, eu não inventei, mas já existe há muito tempo. Tá certo? Então, é dessa maneira, uma das maneiras que a gente vai fazer um trabalho de referencial teórico. E agora eu vou mostrar como você vai procurar trabalhos que você pode utilizar. Né? Por exemplo, eu quero falar de lúdico. Então, eu coloco lá no Google a importância do lúdico na educação. Coloco PDF no final e vai aparecer vários trabalhos. Esses trabalhos são para te dar um embasamento, te dar uma noção de como fazer, de você se aprofundar no seu tema. Tá certo? Então, eu vou mostrar aqui um trabalho que foi pesquisado, que eu pesquisei. Pronto. Então, esse trabalho, tem um título dele, é um artigo científico, de formação de professores em Paulo Freire, uma filosofia como jeito de ser, estar e refazer pedagógico. Então, vamos dizer que o meu tema era a formação de professores a partir dos métodos de Paulo Freire.
da filosofia dele. Então, eu pesquiso na internet, no Google, e achei esse trabalho muito bom, né, que pode ser útil para mim. Como é que eu vou saber se o trabalho é útil para mim? Não só pelo tema. O tema, vocês não vão procurar um trabalho idêntico ao de vocês, com o mesmo tema. Procure trabalhos parecidos. E não vai ter, é muito difícil ter um igualzinho, mas procure trabalhos parecidos. Aí você desce, né? Você vê o nome dos autores aqui, né? Que é o Santiago, é a Maria Eliette Santiago e José Batista Neto. Você desce, tem o resumo do trabalho, que é o resumo do artigo científico. Você dá uma lida no resumo e você vai perceber se esse artigo ele é interessante para você ou não. Tem que ter paciência, né? Não vai, eu vou ver aqui só pelo tema e saber e pegar qualquer coisa e jogar no meu trabalho e fazer o meu. Não, você tem que dar uma lida, né? Então, lendo o resumo, você vai descendo aqui, né? Tem uma introdução do trabalho. E você vai depois da introdução, já tem o referencial teórico, né, da pessoa, né, do trabalho. Então, tem duas formas de você se apropriar de alguma coisa daqui, do trabalho de outra pessoa. Duas formas. Tem, anotem aí, citações diretas e citações indiretas. Agora eu vou explicar como se faz esse tipo de citações. Então, a citação direta, você pode copiar. Por exemplo, eu gostei desse parágrafo aqui, né? Aqui na página 4. E eu quero esse parágrafo do jeito que está aqui lá no meu trabalho, só o parágrafo. A citação direta te permite isso. Você pode copiar e colar lá no seu trabalho. Mas você tem que citar o nome do autor, o ano da publicação desse artigo e a página. Então, não é só copiar e colar. Se você copiar e colar, sem colocar esses dados do autor, aí é plágio. Aí eu mando refazer ou procurar a referência e fazer como uma citação direta. Então, vamos dizer que eu gostei desse parágrafo aqui. Copio aqui, né? Copio. Agora eu vou mostrar lá no exemplo, no modelo do nosso trabalho, né? Do projeto. Então, no referencial teórico, você não pode somente ficar jogando citação, não. Tem que ter uma ordem lógica. Então, no início do referencial teórico, você faz um parágrafo falando a respeito da sua temática, diferentemente lá da introdução. Mas você faz um parágrafo falando da sua temática ou do que você vai abordar no referencial teórico. Por exemplo, eu vou colocar aqui, né? Formação, professores, né? Vou dizer aqui. Para a formação dos professores, é necessário aí vou colocar esses pontos aqui para dizer que eu formulei um parágrafo bem formulado sobre a formação do professor, né? De acordo com o que eu quero lá, né? De acordo com o que a citação está falando. Então, eu estou colocando esses pontos aqui para representar
a citação. Né? O meu parágrafo, né? O primeiro parágrafo do referencial teórico apresentando o meu tema. Apresentando o que eu quero começar, iniciar falando, né? A respeito da minha temática. Então, eu colo aqui, colo a citação, o parágrafo do autor lá, né? Do artigo, ou de uma monografia também, pode ser. Vou colocar aqui na ordem certa. É bem bonitinho aqui vocês verem. Só que a citação direta, ela tem que ficar recuada aqui, ó. 4 centímetros. Certo? Sim, professor, mas cadê o nome dos autores? Agora nós vamos atrás do nome dos autores. Vou mostrar aqui onde fica no artigo científico o nome dos autores que você deve pegar. Então, voltando aqui o artigo, você já sabe o número da página, que é a página 4. Então, você vai lá no início, no artigo, ou na monografia também, lá no início. Então, aqui embaixo. Numa citação, você somente cita o nome, o sobrenome dos autores, o último nome. Por exemplo, o meu nome é Marcelo Alves dos Reis. Se você for fazer uma citação minha, você somente vai colocar Reis, segundo Reis, de acordo com Reis, tá certo? Como aqui ele já separou. Então, é Santiago, é Maria Eliette Santiago e José Batista Neto. Por que não só Neto? Porque Neto não é um sobrenome. Neto é passado, né, de pai para filho, de pai para filho, ou avô para neto. Então tem que colocar o outro nome, Batista Neto também. Então vamos lá, é Santiago e Batista Neto. Então, voltando. E qual é o ano da publicação? Está bem aqui, ó, embaixo. 2011. Então, é Santiago, Batista Neto, é o ano 2011 e a página é página 4. Voltamos lá. Voltamos lá no trabalho. Então, a gente pode iniciar bem aqui, ó. Segundo ou de acordo, Santiago e Batista Neto. Então, você abre parênteses e coloca 2011, que é o ano da publicação, e o número e a página, que é 04. Pronto. Então, aqui você está dando a informação que isso é uma citação direta, que isso aqui não é sua fala. É a fala de quem? De Santiago e Batista Neto. Isso é uma citação direta. Acabou aqui? Não, você tem que complementar a citação acima. Você inicia aqui, coloca o nome dos autores, coloca a citação direta, e aqui você tem que complementar o que o autor quis dizer aqui. Então, vamos dizer assim, como vimos, os autores abordam, vamos dizer assim, a formação, né, dos professores, tal. Então, você interpreta o que o autor quis dizer aí em cima, você complementa a fala dele.
mas você precisa ter noção que essa citação direta não pode ser colocada de qualquer jeito. Então, você colocou ela aqui, ela tem que ter uma utilidade no seu trabalho, não só pode ficar só jogando citação. Então, a citação é importante para mim, e aqui embaixo eu não deixo ela solta e coloco, complemento a citação acima com as minhas palavras. E isso é a citação direta. Tá certo? Então, dessa forma, você faz a citação direta. Como é que eu faço, professor, a citação indireta? O que é uma citação indireta? A citação indireta, por exemplo, eu quero pegar aquele mesmo parágrafo, né? Mas só que eu quero colocar com as minhas palavras. Não vou copiar e colar. O que é que eu faço? A citação indireta, você interpreta o que o autor quis dizer. Aí você coloca com as suas palavras. Por exemplo, mas você tem que citar também. Segundo Santiago e Batista Neto, na citação indireta, ele é diferente, pois a gente bota somente o ano. Já que é com as nossas palavras, mas com a ideia do autor, a gente não precisa colocar a página. Então, segundo os autores, a formação é isso, isso, isso. Você complementa com as suas palavras. Isso é uma citação indireta. Você lê o parágrafo que você quer colocar no seu trabalho e você interpreta aquela frase com as suas palavras. Muitos professores gostam mais do que os alunos façam esse tipo de citação indireta, porque mostra que o aluno tem uma segurança de falar com a ideia do autor. A citação direta é a mais fácil, né, de fazer. Mas, contudo, você tem que também colocar com as suas palavras. Aqui embaixo, complementando a citação acima. Certo? Então, tem duas formas também. Ó. Você pode iniciar falando dos autores, ou você pode iniciar um parágrafo e, ao final do parágrafo, aí você pode colocar o nome dos autores que você se baseou. Santiago e Batista Neto. Você tira aqui em cima, né, e começa como se fosse um parágrafo. A formação dos professores é isso, isso e aquilo. Aí lá embaixo, sim, Batista Neto, mas você tem que colocar 2011. Coloca o ano. Uma citação indireta. Que ela tem suas palavras, mas a ideia é de Santiago e Batista Neto. Quando cair aqui, pessoal, a conexão, vocês já podem clicar lá no outro link. Eu vou abrir também, viu? Já está me dando um minuto aqui, eu já vou explicar novamente isso aqui. Só complementar mais. Então, essa é uma citação direta e essa é uma citação indireta. Já já a gente volta. O Zoom está me dando aqui um minuto, tá caindo. E quando cai aqui, o outro link que eu coloquei no grupo de vocês, viu? Um momento.